A igreja de Atos estava desprovida de recursos financeiros. Não tinha influência política, mas era uma igreja relevante. A mensagem de Atos é vital à igreja contemporânea, porque nos mostra o caminho de Deus para o crescimento da igreja, a despeito de suas limitações. A igreja cresceu pela oração e pela palavra, e no poder e na virtude do Espírito Santo. E assim ela ganhou o mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos iniciando hoje essa nova série, Raízes, a origem do cristianismo. Iremos estudar durante alguns domingos aí os capítulos iniciais, os primeiros capítulos de Atos. A ideia não é trabalhar nesse subtema de a origem do cristianismo, mas nós resgatarmos as raízes da igreja primitiva. O livro de Atos é extremamente importante, assim como a Bíblia toda é, mas para observarmos sobre a igreja em si, o crescimento da igreja de forma saudável. O livro de Atos fala de Deus agindo, Cristo agindo e o Espírito Santo agindo de forma que essa igreja crescia por si só. William Barclay disse que Atos é a vida de Jesus em continuidade em sua igreja. É sobre isso que nós vamos refletir nos próximos domingos. A vida de Jesus refletida na igreja. E creio que será uma série abençoadora, uma série desafiadora a todos nós. Ela vai nos desafiar, e quero desde já encorajar você, e também te desafiar, a não perder essa série. Estar conosco, faça um esforço, faça um propósito aí de domingo estar conosco, porque eu creio que Deus vai falar conosco sobre a nossa situação como igreja hoje, igreja do Senhor. Eu quero também pedir para você participar, anotar na sua Bíblia, rabiscar mesmo, grifar aí os pontos que mais te chamar a atenção, e nos próximos domingos, nós então vamos estar meditando sobre isso. Então participe. Eu quero encorajar você e quero também que você convide pessoas para estar conosco, refletindo sobre isso, sobre esse livro tão antigo e ao mesmo tempo tão atual e necessário. Ele é necessário para a igreja. Uma certa feita, após Billy Graham fazer uma cruzada na Inglaterra, os críticos da imprensa disseram que Billy Graham estava atrasado pelo menos 50 anos. E depois ele, questionado também pela imprensa, falaram sobre isso, o que ele achava, ele falou, eles estão enganados. Eu não estou atrasado 50 anos, eu estou atrasado há 2000 anos, porque a mensagem é a mesma mensagem que a igreja primitiva pregava, o Cristo ressurreto. Hoje, eu leio com vocês Atos, para nós darmos introdução nessa série, Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, né? Atos capítulo 1, versículo 1 ao 6. Diz assim, a minha tradução, a nova versão transformadora. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras do que estava vivo
e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe, Deus, a nós nesta manhã, falando conosco através desta palavra. Somos carentes, tenha misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, essa série que estamos iniciando hoje. Que o Senhor venha agir em nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, que venha nos edificar, confrontar e consolar. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. O autor, Lucas, pouco fala sobre ele nesse livro. Quando vai falar, ele sempre usa a palavra nós, se incluindo e se colocando nas viagens de Paulo. Nem mesmo em sua dedicatória pessoal a Teófilo, ele não diz nada. Mas a tradição liga o livro ao único escritor gentil do Novo Testamento. Uma que ele foi a testemunha ocular das viagens de Paulo. Ele estava presente, acompanhou Paulo em suas viagens como seu companheiro e como médico. Outro sim, é por causa de que ele escreve a um destinatário. A Bíblia diz, em meu primeiro livro. Isso automaticamente nos liga ao Evangelho de Lucas. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. É como se fosse o segundo volume de um único livro só. E fica ainda mais evidente quando comparamos o final do Evangelho de Lucas com os primeiros versículos de Atos. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia, e levantando as mãos para o céu, os abençoou, enquanto ainda os abençoava, deixou e foi elevado ao céu. Se você ligar esse versículo com os de Atos, automaticamente ele vira uma continuação, ele pega um gancho dos últimos versículos de Lucas. Fica evidente a nós. Outra coisa de destaque é que, primeiramente, esse livro foi escrito a uma pessoa específica, Teófilo. Quem era Teófilo? Bom, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos são endereçados a essa mesma pessoa. Teófilo, cujo significado é aquele que ama a Deus. Não sabemos ao certo quem era Teófilo, nem ao menos sabemos se ele era cristão. Mas a saudação de Lucas no Evangelho dá a entender que este homem era um homem de importância oficial romana. Por quê? Ele usa o mesmo termo quando ele se refere ao governador Festo e Félix, que ele diz em Lucas capítulo 1, versículo 3, depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato. Excelentíssimo Teófilo. Em Atos 23, 26, ele diz, de Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Em Atos 26, 25, mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. O excelentíssimo era ligado a alguém que exercia uma importância oficial romana. Então, a única coisa que nós temos ligado a este homem é que ele exercia algum cargo dentro do Império Romano. Bom, depois de nós darmos essa breve introdução no livro de Atos, e se você quer saber mais sobre estas questões de quando, onde, porquê, contexto histórico, contexto geográfico, venha participar dos estudos de terça-feira no nosso curso
teológico, que aí nós estudamos mais isso, ok? Então venha participar esse mês aí, o Valdir Manente, o professor Valdir está dando aula, ensinando sobre período intertestamentário, e já faço a propaganda aqui para vocês virem participar. Na pregação a gente não consegue desenvolver tudo isso daí, então é momento de sentar e conversar. Nas terça-feira, às 7:50. Depois que nós darmos essa breve introdução, eu quero chamar a sua atenção hoje aqui para 3 movimentos que o texto faz e irmos aplicando a mensagem a nós e contextualizando essa mensagem aos dias de hoje. A primeira coisa que o texto me chama a atenção, faz um movimento, eu quero aplicar com vocês, é que nós temos a necessidade de não sermos autônomos. A igreja não foi chamada para ser autônoma. Uma que a gente faz parte de um corpo, e um corpo é feito de vários membros. E nós não podemos ser autônomos, mas principalmente autônomos de Deus. O texto nos diz, no versículo 1, versículo 2, em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para o céu, e depois de dar aos seus apóstolos escolhidos, mais instruções por meio do Espírito Santo. Jesus, mesmo tendo a mesma deidade, a mesma divindade de Deus, tendo a mesma divindade do Espírito, ele age também por meio do Espírito. Na expressão grega, por intermédio do Espírito, está empregada também as 2 palavras precedentes a por meio do Espírito. Quais são as palavras? Escolhidos e instrução. Quer dizer, Jesus instrui os seus apóstolos por meio do Espírito. Jesus escolhe os seus apóstolos por meio do Espírito. Jesus não é autônomo, mesmo tendo a mesma deidade de Deus. Ele como pessoas distintas do Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles agem em conjunto. O Espírito Santo habitava em Jesus, pois ele soprou sobre eles o Espírito, João 20, versículo 22. Isaías capítulo 11, versículo 12 diz, pois brotará um rebento do tronco de Jessé, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. No ministério dos apóstolos, Cristo os guiou por meio do Espírito. Atos capítulo 16, versículo 7 diz, então chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus, qual é esse Espírito a não ser o Espírito Santo, o Espírito de Deus? Mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Jesus, sendo Deus, nunca se importou, aliás, ele só agia por meio do Pai e por meio do Espírito. Jesus disse, as palavras que eu falo são as palavras de meu Pai. Jesus disse, a minha vontade é a vontade de meu Pai. Jesus não age de forma autônoma. Tanto é, meus irmãos, que nós temos uma visão muito equivocada. Tanto é que isso que fez Jesus agonizar no Getsêmani, quando constroem aquela cena agonizante por causa dos termos físicos, das dores físicas, é um engano. É um engano isso. Jesus sabia o porquê ele veio e para que veio. Ele veio para um propósito. Mas o que trazia terror a ele ali não era o sofrimento, a humilhação ou a mutilação. Não era isso. O que trazia terror a Jesus ali era saber que o Pai iria virar o rosto para ele naquele exato momento, porque os nossos pecados estavam sobre ele. E o Pai iria virar o rosto sobre ele. Era isso que trazia terror a ele. Por quê? Porque Cristo em toda a eternidade nunca se afastou do Pai. E o Pai nunca se afastou do Filho. Mas ali, por um breve momento, ele teria na sua subsistência a não percepção do Pai e a não percepção do Espírito. E isso fez com que ele agonizasse daquele modo no Getsêmani. É isso.
Então, quando as pessoas constroem dizendo que Jesus sofreu daquele jeito por causa da dor, não, era o abandono do Pai. E tudo isso ele sofreu, a percepção de não ter o Pai ali, por causa do meu e do teu pecado. E às vezes nós construímos uma cena romântica e dizemos, não, Deus não o abandonou. Deus virou a sua face, sim. Porque Deus não habita onde há pecado. E ali sobre ele estava o pecado de todos aqueles que foram escolhidos antes da eternidade. Jesus nos escolheu. Bom, o que nós aplicamos isso é um convite a não vivermos independente de Deus. Porque muitas vezes nós dizemos ser cristão, mas no nosso dia a dia, nós vivemos independentes de Deus. Se Jesus, sendo Deus, nunca fez nada de autonomia fora de Deus, sempre com o Pai e com o Espírito, porque muitas vezes nós tomamos atitudes fora da direção, ou sem consultar, ou optamos em fazer as coisas sem ao menos nos lembrar que nós somos parte da família de Deus. Isso é um convite a nós a vivermos dependentes de Deus. Nós vivemos muitas vezes de forma independente em nossas escolhas. Nós vivemos muitas vezes independente em nossas agendas. Nós vivemos muitas vezes independente em nossas decisões. Nós não falamos, não perguntamos, não pedimos direcionamento. Fazemos e pronto. E na hora da consequência, nós nos lembramos de Deus. Na hora de se colher o que plantamos, aí nós lembramos de Deus. Porque nós muitas vezes agimos assim. Fora dessa dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, que tinha talvez a possibilidade de viver de forma autônoma, ele não se desvinculava da Trindade. E assim devemos fazer: agir, falar, aconselhar, conversar, palavras por meio do Espírito Santo. Faça um autoexame. Será que todas as palavras que saem da nossa boca na verdade, por meio do Espírito Santo? Faça um autoexame em você. Será que os meus conselhos na verdade, por meio do Espírito Santo? Será que eu estou buscando conselhos em pessoas que têm palavra por meio do Espírito Santo? Nós devemos examinar isso. Jesus agia, falava, instruía, aconselhava por meio do Espírito Santo. Mas a segunda coisa é a necessidade do encontro. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Tinha uma necessidade para Jesus aparecer aos apóstolos por diversas vezes. Qual era a necessidade? Era trazer provas claras para os apóstolos. Jesus apareceu não uma, não duas, mas o texto nos diz que Jesus apareceu por diversas vezes. Um dos motivos era trazer essas provas da ressurreição. De qual forma? Quando fala aqui que ele estava vivo, o sentido da palavra é: ele respirava. Ele estava em corpo. Ele não era um fantasma. Ele respira. Ele respira. Provas claras eles o tocaram. Eles sentaram e comeram com eles. Jesus comeu com os discípulos. Provas claras. Por isso que a nossa fé não se resume apenas a um código de regras. Nós estamos falando de pessoa, carne e osso. Jesus. Pessoa, carne e osso.
que está à destra de Deus Pai e está aqui através do Espírito Santo. Jesus em carne e osso. Ela não se resume a códigos de regra. Por isso que a nossa fé não se resume apenas à razão. Sim, ela é racional, como nós vimos na série antepassada, ela é racional também. Mas também ela está ligada aos afetos da pessoa de Jesus, porque Jesus é uma pessoa ressurreta. O pregador cheio de conhecimento não muda a vida de ninguém. O pregador pode ter o vasto conhecimento, não vai conseguir transformar a vida de ninguém. Mas o pregador nos leva a palavra nos leva a Cristo, ou nós lemos a palavra e nos encontramos com Cristo, que Cristo é a palavra. E Jesus muda a nossa vida. Não é o homem, mas é o Evangelho de Deus. Foi Cristo quem mudou a sua vida, foi Cristo quem mudou a minha vida. Ele, como homem, pessoa, transforma vidas. Transforma vidas. E foi o amor de Deus por você que moveu o coração e a mão dele em sua direção. E foi isso que ele fez ao nosso encontro. Transformou a nossa vida. A necessidade de termos um encontro com Deus, com Cristo, pessoa, Ele respira. Mas outro sim é a necessidade do nosso encontro coletivo aqui. E muitas pessoas têm desvalorizado isso. A necessidade de estarmos juntos, as pessoas às vezes fracas, desanimadas, não entendem o valor de estarmos juntos. Não entendem. De estarem reunidos aqui. A pessoa quando se isola, ela tem a tendência de se enfraquecer cada vez mais. Hebreus diz, não deixemos de congregar. E eu sei que isso não é sinal ao templo, parede, nós sabemos disso. Congregar não tem a ver com isso. Mas estar em encontro, juntos, assembleia, cultuando a Deus. As pessoas não estão entendendo a necessidade que há nisso. É nesses encontros, é aqui que nós nos reunimos aos domingos. É aqui que nós somos consolados pela palavra. É aqui que nós somos consolados pelos irmãos, que Deus usa os dons a cada um conforme deu para o aperfeiçoamento dos santos. Mas as pessoas acham que dom é só, sabe? Oba-oba. As pessoas vão atrás disso. Atrás disso. Deus usa você, irmão. Deus está usando a igreja. E as pessoas não estão atentas, percebendo e não sentem a necessidade de estar no encontro, congregando, não no templo parede, mas estar juntos. É aqui que as pessoas recebem consolo. Através do testemunho. As irmãs que vieram no sábado, eu conheço o testemunho da Célia. Saíram daqui, acredito, todas edificadas. Edificadas. Por quê? Porque veio no templo? Não, mas porque veio no encontro. Veio no encontro. Mas as pessoas preferem se isolar. Meus irmãos, nós temos a necessidade de estar juntos. É aqui que nós confortamos e somos confortados. É aqui que nós consolamos e saímos consolados. Porque Deus age através da sua igreja. É da sua igreja. Essa foi a multiforme sabedoria de Deus que Ele escolheu para agir na terra, através da sua igreja. Aliás, nós temos aqui, aproveitar que hoje é ceia, nós temos aqui a reunião de quarta-feira de oração. E muitas pessoas às vezes pediram para voltar ao culto de oração. Mas não vem. Não vem. Se você não sente a necessidade, eu oro em casa, eu sei, eu também oro. Mas a gente não precisa, eu sei disso.
Mas se a gente tem dificuldade de estar juntos, no encontro de oração, pior, o duro é quando você fica sabendo que outros estão indo em outro lugar. Aí é pior. Meu Deus, irmão, você não entendeu nada. Você faz parte de um corpo universal, mas serve a uma comunidade local. E olha que os irmãos são prova que eu não sou de ficar ligando de pessoas irem em outra igreja. Quem me conhece sabe. Mas tem hora que a gente precisa botar a mão na consciência. Na consciência. Faço parte da comunidade. E eu edifico a minha comunidade através dos dons que Deus me deu. Dom de orar, consolar, tudo isso é ferramenta de Deus. As pessoas não entendem. A necessidade do encontro. Terceiro, para encerrarmos e celebrarmos a ceia, para encerrarmos aqui nessa manhã, ligado a isso, a necessidade da comunhão. Certa ocasião, comia com eles. Deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Comunhão é uma palavra que nós iremos falar aqui por diversas vezes nesse estudo de Atos. E hoje, com uma mensagem mais introdutória, não quero gastar muito tempo nesse tema em nossa primeira reflexão, mas não é à toa que logo no primeiro capítulo Jesus está comendo com eles. Jesus está ali reunido com eles, no encontro, em comunhão, comendo. Não é à toa que Jesus está ali. E Jesus gostava de estar com eles nesse ambiente. Só você ler a Bíblia, você vai ver, Jesus gostava de estar no ambiente da mesa. Jesus gostava desse ambiente olhos nos olhos. Jesus gostava nesse ambiente que todo mundo compartilha. Jesus gostava disso daí. E ali, dessa forma, foi a melhor forma de nós iniciarmos essa série e iniciar a igreja, a melhor forma de iniciar a igreja, a comunhão. Ninguém vive isoladamente. O N. Cordeiro disse que numa sociedade que resiste à proximidade, nós somos muito bons para fazer amigos online, não é verdade? Temos lá uma carteira de amigos online que nós nem sabemos quem é. Mas as pessoas não se aproximam. E nessa sociedade que resiste à proximidade, relacionamentos sadios e comunhão representam a cura da solidão. Precisa estar junto. Não pode se isolar. Precisa estar no ambiente de comunhão. Jesus sabe o valor disso. Pena que muitos ainda não. Mas Jesus sabe. O Espírito Santo ama trabalhar num ambiente de afeição genuína. O Espírito Santo ama, vamos dizer assim, trabalhar nesse ambiente de comunhão. E hoje, eu quero convidar você para esse ambiente aqui. Quero convidar você para o ambiente da mesa, o ambiente da comunhão da mesa, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O próprio Lucas relatou, capítulo 21, capítulo 22, versículo 15, Jesus dizendo: olha, esperei ansiosamente por esse momento. Quando Jesus se reúne ali com seus discípulos, Jesus disse: esperei ansiosamente para esse momento aqui, para estarmos juntos, porque a partir dali iria começar todo o sofrimento da dor de Jesus. Aqui
Aqui está o fundamento da nossa fé. Aqui está o símbolo do corpo de Cristo rasgado. O pão que simboliza o corpo de Cristo que foi furado, rasgado pelos nossos pecados. Aqui está o símbolo do sangue de Jesus. Sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Para perdoar, nos remir dos nossos pecados. Você tem ideia do que é isso, irmão? Você tem ideia qual era o seu destino? Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos afastados de Deus. Jesus resumiu o seu corpo, o seu sangue, simbolizando como pão, e o sangue que perdoa os nossos pecados, que nos purifica dos nossos pecados, a maior expressão de amor. Cristo foi até a cruz por nós. O problema não está em ser crucificado, muitos na época eram crucificados, mas é um Deus santo, sem precisar passar nada por isso. Ele cumpre a ordem do Pai e vai até a cruz do Calvário, habitando no meio de pecadores, se vestindo de pele humana, passando por aquilo que nós passamos, por limitações. Jesus precisou do leite materno. Um Deus que subsiste, vindo agora dependendo de um colo de mãe, dependendo de um leite da mãe. Você consegue entender isso? Jesus passou isso por você, para ligar você novamente ao Pai. Eu e você que estávamos destituídos, desligados do relacionamento com o Pai, Jesus agora sofreu, sentiu a dor do Pai virar a face para Ele, para de novo te trazer de volta ao Pai. Esse é o símbolo da mesa do Senhor que nós celebramos, a mesa da comunhão, aonde a família de Deus participa. Você não sabe o privilégio de participar dessa mesa, o privilégio que é, aonde as pessoas aqui não são medidas pelo que tem nessa mesa. Nessa mesa onde simboliza o corpo e o sangue de Cristo, as pessoas aqui não são medidas pela cor da sua pele ou pelo seu passado. Aqui tem lugar para todos. Todos aqueles que creem e confessam que Cristo é o Senhor. Jesus o convida para a mesa. Eu quero então, hoje, convidar a você a refletir. Em alguns minutos que nós temos agora, celebrando a ceia do Senhor, quero convidar você a fazer parte desta mesa hoje. Celebre a Deus, porque Cristo não precisava passar, mas passou para perdoar os nossos pecados. Tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa.
encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Sua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Aleluia, Jesus. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Se você é batizado